Ilustres amigos do canal, tudo bem? A taxa Selic chegou e parou em 13,75% e eu creio que disso você já sabe. Mas qual foi o principal recado do Banco Central no comunicado divulgado após a manutenção da taxa Selic? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O real recado do Banco Central para você entender a análise que foi feita e para onde nós vamos caminhar nos próximos meses e talvez até anos. Se você gosta desse tipo de assunto e já entendeu que 2022 é o ano da renda fixa, eu te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias tem vídeos diários aqui do nosso canal. Vamos começar sem enrolação, trazendo aí para você o histórico da nossa taxa Selic, que está nessa linha alaranjada, em relação ao histórico do IPCA, a inflação oficial no Brasil. Você verifica aí que a taxa Selic agora parou de subir em 13,75 e a inflação já está dando sinais de inflexão. Ainda não temos a certeza se esse é um sinal definitivo ou não. E aí é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. A inflação está cedendo, qual é a visão do Banco Central e o principal recado. Mas olha, o primeiro recado aqui que eu quero dar para você é que nós lançamos o curso sobre Tesouro Direto. Chama Segredos do Tesouro. Se você quiser participar, já tem 3 aulas gratuitas para você. www.vininvest.com.br. Você vai clicar aqui em aulas gratuitas e depois vai liberar essas 3 aulas para você entender como sei que nós estamos no ciclo da renda fixa, quais são os melhores investimentos com esses juros altos e inflação também, e quanto você pode ganhar no Tesouro Direto, mais de 30% ao ano. E se você já quiser fazer a inscrição direto, tá aí, ó, vou deixar na descrição do nosso vídeo e você já pode se matricular. Com um detalhe, em 24 horas acabam as inscrições. Vamos fechar a turma porque já vai ter live na próxima terça-feira e eu quero te esperar por lá. Porque lá você vai ter acesso, primeiro, 100% das aulas online e você tem aí um acesso vitalício. Você pode acessar quando quiser todas as aulas. Segunda questão, mentorias. Vamos ter 2 terças-feiras de mentorias e acesso a todas as planilhas do canal. Se você quer fazer a inscrição, aproveita agora. Vamos voltar aqui agora então para continuar falando para você sobre esse comunicado do Copom. Ele começa dizendo a respeito do ambiente externo. A avaliação do Copom com relação ao ambiente é que ele continua aí, adverso e volátil. Repara aí, nessas telas que eu vou trazer para você, algumas palavras grifadas, rachuradas e outras não. Essas que estão cortadas era o que estava na ata anterior. Aliás, no comunicado anterior. E as outras que estão em azul são informações novas, palavras novas que trouxeram. Então veja que o ambiente para o Copom externo continua tendo aí uma situação adversa e volátil. Ou seja, bem imprevisível, como eu tenho colocado aqui no canal. Só que ele diz ainda, com contínuas revisões negativas para o crescimento das principais economias. Tenho falado para você, a Europa só falta decretar que está em recessão. Não tem como fugir mais e você não pode ser enganado. A crise na Europa já chegou e em outros países está bem perto de chegar. Se você quer entender um pouco mais, entre para o clube de membros e aprenda quais são os indicadores que antecipam as crises econômicas. O vídeo está aqui no alto para você conhecer os benefícios. E ele diz ainda que principalmente na China. A China é a segunda principal economia mundial, mas para o Brasil ela é a principal parceira comercial. Então veja a importância então dessa desaceleração das economias mundial e o destaque dado pelo Copom em particular com relação à China. E ele ressalta ainda o processo de normalização da política monetária nos países desenvolvidos. Traduzindo para o bom português, o processo de aumento das taxas de juros nos países desenvolvidos. E aí você pode incluir Estados Unidos, você pode incluir Inglaterra, você pode colocar Alemanha, enfim, diversas economias mundiais subindo as taxas de juros para conter a inflação, que nesses países está estratosférica. É isso mesmo. É bem maior do que a nossa inflação acumulada nos 12 meses. Então esse é o cenário. Um cenário, então, muito imprevisível, mas que você já vê desaceleração das economias em razão do aumento das taxas de juros para combater essa inflação altíssima.
Esse é o cenário em bom português para que você não seja enrolado. E aí o Copom começa a falar também do ambiente interno. Então ele faz duas análises para você. Primeiro começa olhando para fora e depois olhando para o Brasil. E olhando para o Brasil, ele começa a falar do PIB. E ele diz que a atividade econômica brasileira apontou um ritmo de crescimento acima do esperado no segundo trimestre. Então veja, novamente o crescimento do PIB está aí acima do que o Copom esperava. Resta saber se essa projeção de crescimento vai se manter para o segundo semestre, porque agora o que passou já passou. Ou seja, será que essa surpresa positiva se mantém ou essas medidas adotadas aí não vão ser suficientes? Eu já te respondo já, mas fica aí, ponto positivo no primeiro semestre de 2022. E aí o Copom começa a falar então da inflação ao consumidor, que é a principal preocupação então do Comitê de Política Monetária. E ele diz o seguinte, olha, apesar de ter queda recente nos itens voláteis, ou seja, aqueles itens que costumam variar mais para cima e para baixo, ela continua elevada. Ou seja, a preocupação com a inflação no Brasil continua sendo colocada claramente aí pelo Copom. A inflação não está controlada. Grava esse recado, porque no final eu trago ele aqui novamente para você. E aí eu trago para você aqui um comparativo entre a projeção da inflação que nós temos aqui do mercado em relação à meta que foi traçada então pelo Banco Central. Então você tem aí, na primeira informação, o IPCA de 2021, que já aconteceu, a projeção de 22, 23 e 24. Os valores em negrito são os valores da projeção dessa semana, divulgados pelo Boletim Focus. E os valores abaixo desse são os valores que estavam há um mês atrás. Então veja que em relação ao IPCA para 2022, a projeção caiu. Caiu de 6,82% para 6%, algo extremamente interessante. Para 2023, caiu de 5,33% para 5,01%. Veja que a queda já foi bem menor, mas aparentemente é boa. E 2024 subiu, ou seja, vamos tentar traduzir para você, trazendo aqui o teto da meta do Banco Central. Todo ano, o Banco Central divulga, então, qual é o limite, quanto que ele espera que tenha, então, aqui o centro da meta da inflação. E coloca um percentual para cima ou para baixo de variação. Então, por exemplo, para 2022, a meta de inflação é 3,5%. Só que como tem uma variação de 1,5% para cima ou para baixo, o teto da meta da inflação seria 5%. Então veja que para 2022 já foi embora essa inflação. Não tem mais como ela ficar nem no teto da meta. Não é na meta, é no teto, na parte de cima. Para 2023, a inflação já está fugindo. Está projetada 5% e o teto da meta é 4,75%. Em resumo para você, o que eu quero trazer aqui para você é o teto da meta, que é o valor máximo, já está fora. E o Banco Central vem colocando, comunicado após comunicado, que a luta dele com a inflação é para os próximos 3 semestres. Ou seja, nós estamos no segundo semestre de 22. Vamos entrar aí o 2023 todinho e mais o primeiro, uma parte de 2024. Então a luta contra a inflação não vai ser rápida. E aí ele traz essa informação aí, ó, que eu acabei de falar para você, que o comitê optou novamente para dar ênfase ao horizonte de 6 trimestres à frente. Olha aí, 6 trimestres à frente, nós estamos falando de 1 ano e tanto aí para frente, quase aí 2 anos. Na realidade, nós temos aí 1 ano e meio à frente, que ele diz que é o horizonte relevante. O que é o horizonte relevante? Aquele período que ele espera que realmente a inflação esteja controlada, ou seja, esteja no nível aceitável, abaixo então do teto da meta da inflação. Esse é o recado que ele quer dizer aí para você. E ele fala claramente, nesse horizonte, referente ao primeiro trimestre de 2024. Vai segurando aí que você vai entender aonde é que eu quero chegar para você compreender. Ainda com relação ao ambiente interno, o Copom falou também sobre a taxa Selic. E aqui com relação à taxa Selic, o destaque aqui dessa informação é que antigamente ele vinha projetando, dizendo, olha, supõe-se então que a trajetória dos juros em 2023 vai ser tanto, em 2024 ele cortou isso. Qual é o recado que o Copom está dizendo? Olha, eu vou avaliar a cada reunião para quanto vai essa taxa de juros. No momento, ela está estável, não teve aumento, mas nada impede de termos um aumento mais adiante. Então eu não quero antecipar o que vai acontecer na próxima reunião, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, para não surpreender o mercado negativamente.
E isso foi muito elogiado pelos economistas, que o Copom vá avaliando a cada momento. Se nós estamos num momento de incerteza, de indefinição, num momento volátil, essa foi a melhor medida que muita gente ainda não observou. O Copom parou de indicar projeção da taxa Selic para os próximos anos. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque ajuda e ajuda muito o nosso canal, principalmente aí com essa forma de divulgação nova que o YouTube criou aqui. Vamos lá. Ele ressalta ainda risco nas duas direções. O que o Copom quer falar com isso a respeito de risco nas duas direções? Risco da inflação subir, como o risco também dela cair. Eu quero saber aí, na sua opinião, o risco maior é de queda da inflação no Brasil ou o risco maior é de subida? Não olhe só para o Brasil, olhe para todo o contexto brasileiro e internacional e coloca aí nos comentários. Você acha que sobe ou que desce até o final de 2023 e qual o motivo? Escreva que eu quero entender. Na visão do Copom, o risco em relação à inflação subir são 3 riscos, sendo que o terceiro ele acrescentou nessa ata agora. Então continua existindo uma maior preocupação em relação às pressões inflacionárias globais, ou seja, a inflação ao longo do mundo pode trazer inflação para o Brasil também. E volto a dizer, o mundo inteiro praticamente com inflação. A incerteza quanto ao arcabouço futuro fiscal brasileiro. O que ele quer dizer com isso? Estamos num período aí eleitoral e nós não temos ainda a certeza de quem vai ser eleito e qual vai ser a relação entre as receitas e as despesas no país. Porque muitos candidatos estão falando em aumentar as despesas, os auxílios, mas não estão dizendo da onde vai sair isso. Ou seja, essa incerteza em relação ao arcabouço fiscal do país pode ser preocupante. Lembrando que essas duas informações já estavam no comunicado anterior, mas ele criou uma outra, que é uma preocupação aí com o mercado de trabalho, que ele chamou aí do hiato do produto, que pode então afetar. Olha, quando você sobe taxa de juros muito alta, você dificulta o acesso ao crédito para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. E isso tende a criar um movimento preocupante aí do mercado de trabalho, de desemprego, que por enquanto nós não estamos enxergando. E o Copom começou a destacar isso nessa reunião agora de setembro, que é bom nós ficarmos de olho. Continuando aqui, tem outras informações ainda. Em relação à perspectiva da inflação cair, que é o segundo cenário que o Copom coloca, ele observa aqui 2 principais fatores. O principal deles, uma queda adicional no preço das commodities. Ele já reconhece que houve uma queda. E é verdade, as commodities caíram de preço e você deve ter visto aí o preço da gasolina despencando aí nesses últimos 30 dias, 45 dias. E ele coloca ainda uma possibilidade de desaceleração da atividade econômica global, mais acentuada do que a projetada. Veja, quando ele está dizendo desaceleração, eu queria colocar para você recessão. Porque lá na zona do euro a recessão já é dada como certa, só falta bater o martelo. E quando começamos a ter recessão num determinado local, pode ser que esse aumento de taxa de juros para conter a inflação que continua alta, traga a recessão em outros locais. Então isso pode fazer então com que o risco da inflação caia. Essa é a visão aqui do Copom para você entender em relação ao risco de queda da inflação. E aí ele fala também aí nas incertezas dos cenários com relação então à manutenção da taxa da taxa Selic. E ele diz aí que essa decisão de manutenção reflete a incerteza dos seus cenários. Ou seja, eu não tenho certeza se realmente o cenário está pior e vai me exigir subir a taxa ou se o cenário está melhor e eu posso reduzir a taxa Selic. Na dúvida, eu mantenho ela aqui e vou acompanhando. E a cada reunião eu reavalio de acordo aí com esse balanço de riscos que o Copom faz o acompanhamento. Só que tem um detalhe importantíssimo que eu acho que é esse aqui. Se você está fazendo alguma coisa, presta atenção nessa parte final. O Copom está dando um recado claro, claríssimo para o mercado. Selic vai ficar alta por muito tempo. Eu tenho falado aqui no nosso canal, na nossa playlist lá, Leilão do Tesouro, na qual você entende em que os grandes investidores estão investindo no Tesouro Direto. E eu venho falando já há alguns meses que isso vai acontecer. Selic muito alta por muito tempo. E olha o que o Copom colocou aí. O comitê se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros
por período suficientemente prolongado, vou repetir, suficientemente prolongado, será capaz de assegurar a convergência da inflação. Então veja aí, a preocupação clara do Copom é: olha, eu parei de subir a taxa de juros. Isso não quer dizer que vai cair. Quer dizer tão somente que vou manter por um bom período, uma vez que o combate à inflação vai até 2024. Enfim, esse aqui é o recado final que o Copom quis trazer para você. E diversos economistas já estão dizendo, então, que essa queda da taxa Selic só pode ser realizada a partir do segundo semestre de 2023. Olha lá, assista a nossa playlist que você vai entender exatamente isso que o Copom vem dizendo. Para finalizar aqui, eu quero voltar e te fazer aí um convite. Acesse aí www.vininvest.com.br, clique aqui assistir às aulas gratuitas e você vai receber uma condição especial para participar desse treinamento, que só vai ficar aí por mais 24 horas disponível, porque nós já temos então material liberado e já temos live na próxima terça-feira. Lembrando, curso vitalício. Se você pagar parcelado, você vai pagar menos de um real por dia. É exatamente isso. Acesso a todas as planilhas do canal, não só para você tê-las, mas para você também aprender a atualizá-la. Enfim, vale a pena para você que quer investir e aproveitar esse momento da renda fixa no Brasil. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. E o melhor investimento é no seu conhecimento. Acesse, verifique se o curso é do seu interesse, porque eu tenho certeza que você vai aprender e aprender muito. É o meu compromisso com você. Olhe aí na descrição do vídeo e faça a sua inscrição. Um abraço e até o próximo vídeo.